Boa noite. O programa Brasilianas.org especial da Semana da Consciência Negra discute hoje o processo histórico de lutas aí pelos direitos das populações negras e os valores e influências históricas das raízes africanas na memória do país. O Brasil foi a última nação a abolir a escravidão. Alguns dados confirmam que até hoje os negros ainda sofrem discriminação e carregam peso da herança da escravidão. E o levantamento aí do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em outubro, mostra que a cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de negros. Mas a dor não é a única componente da história do negro brasileiro. A cultura africana foi fundamental para a formação de uma população criativa, em especial nas artes e na música, e, aliás, também na agricultura no início da colonização. Para falarmos do processo de reconhecimento dos direitos dessa parcela da população, contamos hoje com a presença da presidente da Comissão de Inclusão Social da USP, a professora doutora da Faculdade de Direito, Eunice Prudente, do presidente do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, e de Brasília contamos com a participação do pesquisador do IPEA e autor do artigo Segurança Pública e Racismo Institucional, Almir Oliveira Júnior. Você de casa pode participar do programa e encaminhar perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Eu queria primeiro que a professora Eunice discorresse um pouquinho sobre esse processo de reconhecimento aí dos direitos das populações negras, quais os episódios relevantes dessa luta e até chegar na questão das cotas. O episódio mais grave, sem dúvida alguma, não é uma escravidão, uma escravização, né? Porque chegou quase ao século XX e já com tantas contribuições do pensamento se referindo à dignidade da pessoa e várias instituições voltadas já para os direitos da pessoa, mas as pessoas negras, né, descendentes dos africanos escravizadas aqui da América, é uma parte histórica do sistema socioeconômico capitalista e agora as instituições todas, públicas e privadas, precisam se voltar para as consequências de ter mantido, no caso do Brasil, até as vésperas do século XX, um contingente numeroso de pessoas, e essas pessoas afrodescendentes, negras, descendentes de africanos. Então, há um destaque que é forte aí, é importante, por isso agora as providências. A criminalização da discriminação racial, a força aí a todas as instituições, como é o caso do Instituto Luiz Gama e outras associações que lutam contra a discriminação racial, legislação específica, como é o caso do Estatuto da Igualdade Racial. Então, nós estamos correndo um pouco atrasados, ou muito atrasados, em torno de uma questão que diz respeito à igualdade e convivemos já com uma Constituição, já há 25 anos, democrática, então agora é mão na massa. Fantástica a Constituição, né? Fantástica. A cada momento que a gente Excelente. vai fazendo os desdobramentos aí. Excelente. Eu acho que você tinha aquelas influências, estava todo mundo meio chocado aí com a campanha das diretas e abriram a guarda aí, né? Conseguimos. Eu queria ver com o Silvio Luiz. Primeiro que você explicasse um pouquinho o Instituto Luiz Gama e falasse um pouquinho do Luiz Gama também para o telespectador. Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Nassif, quero agradecer também ao público que vê o programa e quero dizer da minha alegria estar ao lado daqui da minha professora Eunice Prudente, cumprimento ao Almir também em Brasília. O Instituto Luiz Gama é uma associação, né, portanto uma entidade sem fins econômicos, e que tem como principal atividade a promoção de direitos. E o que eu chamo de promoção de direitos? Nós prestamos assessoria jurídica para os movimentos sociais e também fazemos estudos que se referem a políticas de promoção da igualdade. E é bem oportuno para um instituto que tem essa missão ter como patrono Luiz Gama. Para aqueles que não sabem, Luiz Gama foi um dos maiores juristas do Brasil, para alguns grandes advogados. O professor Fábio Conde Comparato disse que foi o maior advogado da história desse país, o maior advogado da história desse país. Luiz Gama foi um homem escravizado, que conseguiu formalmente a sua liberdade e tentou estudar, fazer direito na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, no século XIX,
e porque era um homem livre e formalmente estava aberto para ele também na condição de homem livre. Entretanto, ele foi rechaçado pelos colegas, rechaçado pelos professores, mas não se abalou com isso e, ouvindo as lições na porta das salas de aula, ele conseguiu aprender o direito e assim libertar centenas de escravos, utilizando teses jurídicas sofisticadíssimas nos tribunais brasileiros. Então é uma figura que sem dúvida nenhuma... O Instituto tem quanto tempo já? O Instituto Luiz Gama, ele funciona desde 2008, formalmente, mas eu costumo dizer o seguinte, o Instituto Luiz Gama ele não nasce de uma decisão de um comitê, ele nasceu de demandas específicas. Nós éramos um grupo de professores e que tínhamos contato, um trabalho juntos, e foram chegando demandas das comunidades quilombolas, precisavam de um auxílio jurídico. Então, você está fazendo doutorado em que área? Aliás, eu estou fazendo pós-doutorado, sou doutor em Direito, doutor em Direito pelo Lago São Francisco, em Filosofia e Geral do Direito. Imagina. Pensador. Eu tive grandes professores, grandes inspirações. E hoje eu faço pesquisa de pós-doutorado também em Filosofia do Direito. Achei que a Filosofia e a Teoria Geral do Direito me dariam um instrumental muito maior para poder compreender essas sutilezas do racismo. A gente vai voltar para falar da questão do direito, a partir da Constituição, ter virado uma ferramenta imprescindível aí, né? Ele está no direito do Estado, não sei o que ele está fazendo na filosofia. Com filosofia eu pego o Estado também. Eu queria pegar em Brasília o Almir Oliveira Júnior, que é corresponsável pelo estudo do IPE sobre racismo no Brasil. Boa noite, Almir. Quais as principais conclusões do seu estudo? Desculpa, eu não ouvi. As principais conclusões do seu estudo. Ah, sim. Bom, nós lá no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estamos nos tornando muito sensíveis, né, às políticas de igualdade racial no Brasil. Eu vejo que uma das grandes conquistas, vamos dizer assim, nessa área de políticas públicas é a gente poder começar no Brasil a apresentar dados para se discutir diagnósticos que mostram a verdadeira situação, né, da discriminação racial no país, e a partir daí a gente pode discutir políticas que tentem trazer um pouco de equidade, né, e justiça nessa área da igualdade racial. Então, no IPE, a gente acaba de produzir um estudo que vai ter uma divulgação também amanhã de novos dados sobre expectativa de vida, comparando a população negra com a população branca. E nós percebemos o seguinte, que buscando dados do IBGE, dados da saúde, cruzando esses dados, indo nas informações sobre escolaridade, renda, o que a gente percebe quando a gente compara os brancos e os negros? Mesmo você controlando, mantendo estável, né, o efeito da discriminação social por renda, por escolaridade, você tem um efeito do racismo sobre a qualidade de vida dos negros, um efeito negativo que é sobre a expectativa de vida. O principal achado, né, que a expectativa de vida do negro ela é quase 3 vezes mais afetada devido à violência letal, né, pelos homicídios, pela violência, do que a dos brancos. Então, enquanto, em média, os negros no Brasil perdem em sua expectativa de vida mais de 20 meses devido à questão da violência, dos homicídios, os brancos perdem cerca de 8 meses. Então, é uma diferença muito grande, né? Quase 3 vezes a diferença. E a gente acha isso um dado fundamental para discutir também racismo institucional, né? Uma vez que o tratamento, a gente sabe o tratamento que a polícia dá aos diferentes públicos, os cidadãos brancos e não brancos, não é a mesma. Nós também temos uma pesquisa sobre o fluxo na área de justiça criminal que mostra que a maior parte das pessoas que são condenadas à pena de prisão no Brasil, elas já estavam presas, na verdade, no momento que são indiciadas pelo Ministério Público, e a maior parte das vezes que elas são condenadas, elas já estavam presas, e a polícia ela tem uma certa seletividade, né? Então, vários estudos secundários também, etnografias, pesquisadores que observaram de perto o comportamento nas organizações policiais, veem que há um filtro, né? A chance de uma pessoa negra ser presa, às vezes até mesmo por um mesmo fato, um fato menos grave, você olhando o Código Penal, a chance dela ser presa, ser detida pela polícia é maior. Certo. Professor, só para a gente entender um pouquinho,
A Constituição, quais as armas que a Constituição deu para essa luta integracionista aí? Começou antes da Constituição, né? Os movimentos sociais se uniram contra o inimigo comum, a ditadura militar e tal, e aí houve muitas trocas de experiências, de ações, né? Desde as passeatas até escrever, criar documentos juntos. E aí depois a participação na Constituinte. Então nós vamos hoje ter os movimentos de mulheres discutindo questão do capital, discutindo a discriminação racial, o movimento dos trabalhadores, Isso tudo da Constituinte. Isso, a partir da Constituinte. Né? Então, nós vamos ver um crescimento, a chamada sociedade civil no Brasil, ela nasce participando dessa Constituinte com muita troca de ideias. Então, os movimentos sociais hoje estão muito bem politizados e informados. Então, quando o Instituto IPEA diz que o Brasil é rico, mas é injusto, isto, para os movimentos sociais, é uma informação básica, porque realmente, isso é expressão mesmo de racismo institucional. Mais de 2.800 comunidades remanescentes de quilombos e quantas, cumprindo a Constituição, têm já a sua titulação. Então, nós temos emperreadas muitas ações, né, no Judiciário, impedindo essa titulação. Então, nós precisamos rever a nossa propriedade, essa apropriação sobre a terra, sobre o espaço, porque no pensamento, né, africano, ninguém é proprietário da terra, todos têm que ter acesso a ela e a outros bens de sobrevivência, não é? Fundamental aí as informações de uma instituição, IPEA, que enfrentou a ditadura, trazendo as suas verdades, suas comprovações e, sem dúvida alguma, sob a égide dessa Constituição, cresceu. Silvio, eu acho que um ano ou dois atrás, nós temos aqui um programa que vieram dois líderes das lutas antirracistas aí, mas com posições diferentes. O Militão, que é um antigo frequentador do nosso blog, é uma referência lá também, o pessoal da Educafro. O Militão é contra toda forma de cota racial, porque diz que se a ideia é romper com o racismo, você não pode tratar do ponto de vista racialista. Aí. Como que é essa discussão no âmbito aí do movimento negro? Pois é, Nassif, acho que algumas coisas têm que ser melhor esclarecidas. A primeira delas, quando se reconhece a existência de raça, não se faz isso para se afirmar a diferença de uma raça em relação à outra. Na verdade, se reconhece a existência de raça para se lutar contra o racismo, porque o racismo não é criado por quem é vítima do racismo, mas é criado pelo racista. É o racista que cria a noção de raça. E isso, falando de Constituição, foi reconhecido numa decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Elvanger, né, o famoso caso em que o editor de livros neonazistas foi, exatamente, o Rio Grande do Sul foi condenado. E então o Supremo Tribunal Federal disse, olha, realmente raça, do ponto de vista biológico, não existe, mas nós temos que reconhecer que o racismo existe porque o racismo é criado por quem quer discriminar. Então, este é um ponto absolutamente central. Em relação às cotas, eu não gosto de tratar a questão de políticas de ação afirmativa sem conectar tudo isso com a ideia de Estado brasileiro, com a economia brasileira. Nós estamos falando de ação afirmativa agora porque não é possível que um país queira se desenvolver sem que nós possamos viver numa situação como essa que foi descrita na pesquisa. Então, mas vamos pegar um ponto relevante aqui. Perfeito. Se eu coloco um negro e um branco em igualdade de condições, pobres, médios ou no mercado de trabalho, você tem uma clara diferença aí de oportunidade em detrimento do negro. Sem dúvida. Se eu coloco um pobre na zona de miséria e um negro em classe média, a diferença é em favor do negro classe média. Como que hoje a gente tem políticas afirmativas que eles falam que é a política social com recorte racial. E tem a política racial pura. Como é que você vê essas duas alternativas? Digamos, essa segunda, para o telespectador entender, é o que a Unicamp faz, ou seja, cria uma pontuação para todo mundo que vem da escola pública, então iguala do ponto de vista social, e para o negro que vem da escola pública, uma pontuação um pouco melhor, reconhecendo as diferenças. Como é que você vê essas nuances? Nassif,
por óbvio, eu sou negro, né? Isso todo mundo está vendo. Eu tenho um título que poucas pessoas têm, sou doutor em Direito pelo Lago São Francisco. E eu, quando eu passo perto de uma blitz policial, eu aprendi que eu tenho que acender a luz interna do meu carro. Então, veja, o fato de eu ser rico, isso não aparece. Ou seja, há uma naturalização da violência sobre o corpo do negro. Sim, mas no meio acadêmico, por exemplo, nós estamos falando em cota... É porque, na verdade, as cotas raciais elas não têm apenas um papel de redistribuição econômica, elas têm um papel de reconhecimento. Colocar negros ali dentro de certos espaços de poder para que se tire essa naturalização da violência, a naturalização do negro em posições subalternas. A gente está falando, por exemplo, acho que a pesquisa do IPEA demonstra isso, que existe no Brasil uma coisa que chama racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Ele se dá fora do campo do consciente. Então é muito comum, por exemplo, que um policial negro agrida um outro negro. Por quê? Porque, na verdade, não está em jogo ali o indivíduo. O que está em jogo ali é o funcionamento da estrutura policial que tenha o negro como vítima preferencial. Então, o que se acredita com as ações afirmativas? Que elas também vão ter um papel de proporcionar um reconhecimento do negro enquanto cidadão. Então, note, se eu tenho um negro classe média e um negro pobre, sim, do plano central aqui, a professora Eunice falou muito bem, a gente está falando de um problema que é um problema econômico, ou seja, o problema central da sociedade que nós vivemos é o capitalismo, ou seja, ele produz essas desigualdades. Agora, a gente não pode esquecer que o capitalismo brasileiro é estruturado em cima do racismo. Toda a construção do capitalismo, da economia brasileira, ela foi estruturada em cima dessa clivagem de raça e que também se dá também uma clivagem de classe. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, notem, essa diferença que você falou entre o branco pobre e o negro pobre, ela existe sim, uma questão de classe, mas a gente não pode esquecer que as diferenças também elas são estruturadas em cima da questão racial. É o que eu estou dizendo, a diferença entre o branco pobre e o negro classe média. E ainda assim, o negro classe média, negro classe média e o branco pobre, ele também é vítima de violência. Sim. Profundamente. Mas que eu estou dizendo, mesmo veja bem, os dois são vítimas de violência. Estou comparando em termos relativos quem que é mais vulnerável. Se é o branco pobre ou se é o negro classe média. Mas nós estamos falando de duas vulnerabilidades assim, que tem que ser... Sim, mas nós estamos falando de uma política de cota que... Não, nós temos que falar de duas vulnerabilidades, assim, a gente tem que atacar as duas questões. Agora, a gente não vai conseguir atacar a questão de classe se a gente também não reconhecer a existência do racismo, que estrutura também a sociedade de classe no Brasil. Então, vejam, são questões distintas que têm que ser atacadas e não existe a possibilidade da gente pensar em combate ao racismo sem também estruturar os serviços públicos de caráter universal. Tá. Ninguém nunca, assim, eu não conheço ninguém, pelo menos sério, no movimento negro, que defende, por exemplo, políticas de ação afirmativa que ao mesmo tempo não trabalhem com políticas de caráter universal. Tá. Deixa eu pegar a pesquisa do IPEA. Nessa pesquisa, vocês chegam a analisar os diversos grupos socioeconômicos, por exemplo, o setor público, universidade, média gerência de grandes empresas, para identificar e quantificar esse componente de exclusão? Não, nossa pesquisa na CIF não chega nesse grau de detalhamento, mas eu concordo completamente com o que foi dito. Veja bem, existem duas fontes aí de discriminação e de preconceito. Existe contra os pobres, que as pesquisas de IPEA mostram isso muito bem, inclusive essa sobre racismo, né? Quando a gente vê o efeito de escolaridade e renda, a gente sabe que existe aí uma barreira para o mercado de trabalho, né? Uma barreira para a educação de qualidade, e essa desigualdade estrutural que a gente tem no sistema capitalista se reproduz para os pobres, independentemente da cor. Agora, existe o corte racial dentro da classe. Ou seja, a maior parte da população negra do país, ela está entre os 50% mais pobres, enquanto que isso não acontece com os brancos. Em contrapartida, obviamente, quer dizer, cerca de 35% dos brancos que estão entre os pobres. Então, o que acontece com o racismo é que você tem que ter realmente uma política, né, específica, porque o grande problema que a gente tem aqui para enfrentar o racismo e a discriminação racial é que, como aqui no Brasil a gente não tem aquela segregação que existe em outros países, né, de forma tão clara, as pessoas tendem a confundir, dizer que não existe o problema da discriminação racial, que você tem uma discriminação pela pobreza, então a gente tem que ter uma política para a pobreza. E, enquanto isso não é suficiente, né, as coisas estão enclavadas, estão relacionadas. No caso do negro, ele enfrenta
como aqui no Brasil tem esse corte, né, a maior parte dos pobres também são negros, ele acaba sofrendo uma dupla discriminação. E que as políticas sociais tradicionais elas não vão combater. E o grande problema é que quando vamos discutir na arena pública, a reação da maioria da população é que, olha, não vamos fazer políticas de cotas, porque aí a gente está criando racismo. Então, você tem essa ilusão que o racismo se cria quando se fala sobre ele, quando se explicita o racismo, enquanto que você, na verdade, não vê, né, as pessoas negras, geralmente em cargos de alto prestígio, como médicos, advogados, as pessoas têm que efetivamente ser garantido o direito delas estarem nessas posições, né? O Estado tem a obrigação de promover esse maior equilíbrio para que não brancos ocupem esses cargos, inclusive também na política, quando se discute cotas, né, para cargos legislativos, cargos eletivos, para que as pessoas deixem de naturalizar que esse não é lugar de negros, né? E é lugar também para os negros estarem representados, terem voz. Então, você desnaturaliza isso que reproduz a discriminação, né? Quando a pessoa negra numa entrevista, uma pessoa negra num concurso, ela acaba tendo menos chance, simplesmente algo que não se fala, né? Algo que é quase que inconsciente, como foi dito, mas a pessoa acaba sendo eliminada pela cor e não se tem uma política para isso. Tá, joia. Tem uma pergunta de Delícia dos Santos, que é de Jaraguá, aqui em São Paulo. Essa pergunta é do Olavo de Carvalho, o que costumava fazer? Mas ela diz: sou loira, de olhos verdes, mas meu meio-irmão da parte de mãe é negro. A discriminação ainda maior, porque ouvimos piadas do tipo: negro não tem consciência, não para por aí. Tem que mencionar que as loiras são burras. Nassif, no meu lugar, o que fazer? Como agir? Todos dizem lutar por nossos direitos, mas onde e como? Nos ajude, obrigado. Então, realmente precisamos de uma educação em direitos, né? Para perceber que há diferenças, elas são natas, elas são importantes porque as pessoas são loiras ou são negras ou são miscigenadas, mas há a questão da desigualdade, que essa é racional, é um mal grave, a discriminação racial provoca desigualdade. O Brasil já é signatário desde a década de 60 do século XX de uma convenção internacional contra todas as formas de discriminação e lá já consta as políticas e ações afirmativas. O Brasil ratificou essa convenção em um decreto em 1969, então já é direito brasileiro. Tá, filho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Brasilianas.org. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, especial da Semana da Consciência Negra. Contamos hoje com a participação da presidente da Comissão de Inclusão Social da USP, Eunice Prudente, do presidente do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, e de Brasília contamos com a participação do pesquisador do IPEA, Almir Oliveira Júnior. Lembrando que você ainda pode encaminhar suas perguntas pelo portal www.brasilianas.org. Nesse segundo bloco, vamos abordar os focos atuais de lutas do movimento negro brasileiro. Eunice, ontem eu estive lá num evento, lá no Memorial da América Latina, e lá foi anunciado que as bolsas do CNPq. Vai haver cotas também. Essa questão do serviço público vai haver cotas. Eu queria que você desse um balanço aí das bandeiras atuais e das conquistas atuais do movimento. Olha, uma muito forte foi um concurso para jornalistas no Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, onde 20% dessas vagas foram reservadas para jornalistas afrodescendentes. Eu acho que já deu assim o exemplo do cumprimento da Constituição, porque o Brasil tem esse compromisso. Essa cota foi... sim, já foi aplicada. Em função do compromisso daquela convenção. Isso, já como compromisso da convenção. Depois, as universidades federais com o direito de estudar. Este ano, 2013, é histórico, pela primeira vez, então, o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo admitiu, não exatamente como o pregam os movimentos sociais,
mas já admitiu as cotas raciais. Foi uma luta muito difícil no âmbito da Universidade de São Paulo. Eu vi uma matéria, confesso que não li em detalhes, não, mas dizendo que da maneira como foi aprovado não mudaria muito a proporção. Poderia ser muito melhor. Foi um grande passo terem aceitado, né, que é uma forma de política de ação afirmativa são essas cotas para o direito de estudar. E a universidade pública, né, é um locus de conhecimento, de desenvolvimento, de saúde, muito importante para a juventude. E as universidades públicas paulistas também precisam cumprir a Constituição e a lei. Então, não é ainda, ela ainda precisa ser aprimorada, mas isso se fará com discussões, porque ela ainda não terminou. Mas já está no Conselho. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso. Eu, professor Eunice, estive muito envolvido nessa discussão sobre as cotas na USP. E ela se deu exatamente no momento em que o governo federal aparece aí com a lei que institui as cotas nas federais. Então, o movimento negro aqui em São Paulo se mobilizou para que isso também se tornasse uma realidade aqui em São Paulo. E eu participei, inclusive, com outros professores, fundamentalmente com o professor Marcos Orione lá da USP, nós escrevemos um projeto de lei, né, com toda a participação do movimento negro, que agora a gente quer que seja um projeto de lei de iniciativa popular e que nós estamos colhendo assinatura para implantar cotas. Agora, em relação à USP, eu acho que uma coisa tem que ser dita. A USP e a Unicamp, a Unesp já admitiu a implantação de cotas. É impressionante como a USP e a Unicamp se colocam como os grandes bastiões do conservadorismo. A Unicamp, mas aquele modelo dela não... Pois é, o modelo da Unicamp, ele é um modelo que se mostra... Eu falo ineficiente por quê? Porque já existe a comprovação de que outros modelos são mais eficientes. Falando de Constituição, que lembra do artigo 37 da Constituição, que fala do princípio da eficiência. Acho que as políticas públicas têm que ser pautadas por isso. E o modelo de cotas se mostra o mais eficiente para a inclusão do negro. E a USP e a Unicamp se recusam terminantemente. Aliás, eu devo lembrar aqui que a USP, o ano passado, né, anunciou um programa chamado PIMESP, que é o Programa de Inclusão por Mérito. E quando eu falo de mérito, eu fico com medo, porque eu já sei que é alguma coisa que vem em prejuízo, né, da igualdade, né? É para manter privilégio. Então esse programa ele previa que o sujeito estudava durante 2 anos fazendo cursos de coisas que são absolutamente inúteis, para depois desses 2 anos, tirando média 7, em curso semipresencial, ele poderia escolher o curso, poderia ingressar na universidade. Na verdade era uma barreira, né? Era para dar uma satisfação para uma parcela da sociedade e colocar mais uma barreira para o negro. Então, veja, a USP ela se coloca, a Universidade de São Paulo, não falo a universidade, mas o Conselho Universitário, a reitoria se colocam como frontalmente contrários à política de ação afirmativa. E na USP seria importantíssimo, pelo simbolismo, pela importância que tem a Universidade de São Paulo. Tá. A gente vai voltar de novo ao tema Foi universidade. dado, já não é mais frontalmente, já se discutiu e já se acatou. Agora a luta continua, arregaçar as mangas e aprimorar, né? Aí como vai ser a futura, temos que construir as políticas, né, de cotas étnicas dentro da Universidade de São Paulo. Não vai ser uma tarefa fácil. Eu queria voltar esse tema da igualdade e meritocracia, mas eu queria ver com o Almir lá em Brasília. Almir, a gente tem uma população miscigenada, temos o pardo, o negro. De que maneira que essa questão da cor, quando você faz a pesquisa, as pessoas respondem a essa questão da cor? Ela se assume cada qual no seu enquadramento de cor, digamos? Nassif, os dados da nossa pesquisa não são construídos com questões colocadas para as pessoas responderem, né? São com dados do Ministério da Saúde e do IBGE referentes aos estados socioeconômicos e também à violência, né, aos homicídios. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu concordo muito com o que o Silvio estava falando. Você tem uma resistência muito grande à política de cotas, né? E um dos pontos é que as pessoas falam, eu vou me declarar como negro, portanto vou também entrar nas cotas. Olha, é questão complexa, você tem que discutir critérios, né? O próprio IBGE vai mudando seus critérios, é por isso que você tem uma alteração muito grande na parcela de negros. Hoje, Pará é o estado brasileiro que tem mais negros, porque inclusive muitos indígenas se declaram assim.
porque acreditam que vão entrar numa certa política de direitos que eles ainda não são contemplados. Então, isso é polêmico, mas o que eu tenho a dizer, concordando mais uma vez com o Silvio, é que a resistência é muito pelo comodismo, né? A tendência é as pessoas dizerem, não, você criando cotas é todo um problema, porque aí é que o negro vai ser discriminado, mesmo o negro que entraria na universidade de qualquer forma, vai se dizer, não, mas ele entrou porque não era capacitado. E essa crítica está muito alicerçada naquilo que é um mito. O mito de se acreditar que a nossa sociedade ela é meritocrática, como se as pessoas estivessem num estágio inicial, né, de igualdade, que todos, então, a partir da sua capacidade natural, a partir do seu interesse, do seu esforço, pudessem chegar às mesmas posições. Isso não é verdade. Tem uma estrutura de classes, uma estrutura de discriminação racial que faz com que as pessoas que não são brancas tenham muito mais dificuldade de alcançar os mesmos postos de trabalho, os mesmos lugares na universidade do que aqueles que são brancos. Então, você tem que realmente, a política de cotas, ela vai de encontro a esse problema que o Estado brasileiro tem que dar uma resposta. E eu não vejo, assim, até hoje, né, uma política que tenha efeito mais imediato. Então, ela é eficiente. E vai levar algum tempo para as pessoas se acostumarem com isso, né? Justamente esse problema cultural no Brasil de se achar que é pecado, o que é errado se falar de racismo, mas enquanto que a discriminação racial ela é praticada. Eu queria ver com... Pode. Só comentar isso que o professor falou, que o homem falou, que eu achei muito interessante. Assim, esse problema de saber quem é negro e quem não é negro só surge a partir do momento em que se começa a fazer políticas públicas para os negros. Porque antes disso, ninguém tinha muita dificuldade de saber que era negro. E até usando um clichê, um chavão, a polícia sabe muito bem quem é negro. Né? E não há esse problema. O problema começa exatamente nesse ponto. Agora, vejam só, eu acho que uma coisa é a questão da identidade subjetiva. Eu falo assim, não, eu sou negro. Né? Outra coisa é a identidade de grupo. É quando o grupo te reconhece como membro do grupo. Agora vai um sujeito que não é negro, ele se autodeclara negro, vai numa vaga reservada para um negro, e a comunidade negra toda não reconhece aquela pessoa como membro do grupo, não é possível, ele está violando as regras. Não podemos confundir também com o que fala a Convenção 69 da OIT, que fala da autoidentificação. Isso é outra coisa, isso é para comunidades tradicionais. Por um motivo muito simples, ninguém mente coletivamente. Ninguém fala assim, não, nós somos uma comunidade quilombola, todos estão mentindo. Essa não é a questão. Então, isso é uma falácia, isso que não se sabe que é negro no Brasil. E outra coisa também, além de ser uma falácia, eu acho que é de uma desonestidade profunda. Porque nós passamos 380 anos destruindo a identidade dos negros e agora obrigando a eles a ter uma identidade. Eu queria ver essa questão do orgulho de ser negro. Outro dia, o Neymar falou, não, nunca tive problema de racismo porque eu não sou negro. E a gente vê alguns casos aí. De que maneira que essa destruição da identidade está sendo recomposta hoje aí com... Olha, eu penso que a Lei 10.539, de 2003, olha, já bom... já é 10.639, já de 2003, já há alguns anos, é um dos caminhos para uma educação em direitos, na medida em que mostre o que significou essa escravização. Isso faz parte dessa história econômica e também as contribuições reais que as culturas africanas trouxeram, né, para aqueles períodos todos da nossa economia, agricultura, extração de minérios, enfim, na construção desse Brasil grande. Então, a nossa contribuição não foi só para a culinária, foi muito mais do que isso, a contribuição dos africanos. E isso nós vamos conhecer com a história da África, com as relações étnicas, o que a legislação exige que todas as escolas coloquem nos seus currículos. E elas estão colocando, isso está funcionando. Então, isso que eu queria ver. Isso é grave. Um dos debates que nós fizemos no Brasilianas lá atrás, um dos argumentos muito fortes em favor das cotas, foi um que você levantou agora, você tem que criar um ambiente que todo mundo sinta que é natural a presença. A diversidade. A diversidade. Por outro lado, você tem que ter... Um professor da USP, não lembro agora, ele dizia o seguinte,
Você tem estudos de latins de línguas mortas e a cultura africana se estuda muito poucas cadeiras na USP. Melhorou isso ou ainda não? Na Universidade de São Paulo não melhorou. A USP ainda não deu real cumprimento à Lei 10.639. Eu acho que a Unesp e a Unicamp também não. E também as nossas escolas, não é? Aí secundárias. Então, com felicidade, estamos todos assistindo a nossa Secretaria da Educação aqui do Estado de São Paulo criar agora um núcleo que eu quero ter o prazer aí de integrar, né, de educação para os adolescentes e crianças quilombolas, né, a partir da elaboração de currículo, da valorização, né, da cultura natural, além. Eu queria entrar numa coisa que me incomoda um pouco, que eu sou um admirador da tradição negra no Brasil, na música, mas muitas vezes eu vejo no movimento jovem uma apologia, digamos, de valores aí da cultura negra norte-americana e às vezes um pé atrás com alguns símbolos nossos aqui de inclusão, que é o boteco, o samba, o batuque. Como é que você vê essa... Mas, assim, eu acho que esse... Espaço, eu acho que esse... Não há risco de uma cultura africana se sobrepor à cultura negra brasileira, por exemplo? Não há. Até porque o que a gente chama de cultura africana, a gente não sabe muito bem o que é cultura africana. A gente tem uma ideia, às vezes, muitas vezes distorcida do que é a África, que não corresponde ao que a África é de fato. Então, algumas pessoas falam para mim assim, nós temos que buscar a nossa origem. Eu falei, mas nós temos que reconstruir. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, sabe o que é? É construir uma narrativa da nossa história para que nós possamos construir uma identidade. E por isso que eu acho lindo as meninas, a minha esposa faz isso, sabe? Usar aquele cabelo black. Porque junto com o Black Power tem que vir uma outra coisa, né? Até remetendo à cultura norte-americana, né? Tem que vir o Black is Beautiful. É isso, a reconstrução da identidade. O Black Power, mas o Black is Beautiful. Ou seja, eu sou gente, eu tenho identidade. Agora essa questão do samba, eu acho que é uma coisa que está sendo resgatada, por exemplo, os saraus das periferias. Tem muitos saraus, os meninos fazendo poesia, e fazendo samba, e misturando samba com rap. Eu acho que a cultura tem essa dinâmica. Agora, dá para entender muito bem o que significa. Acho que tem uma relação entre o Neymar, que é nitidamente um negro, e será tratado como negro na Europa, né? Ele não tem a dúvida disso, e também de alguém também ficar com o pé atrás em relação ao samba. Porque tudo isso nos remete a um passado de dor, né? Agora que a gente está reconstruindo isso, né? Falta de conhecimento, educação, e de construir uma nova narrativa, né? Tem uma pergunta aqui do Luciano Nascimento, que está ligada a essa questão da meritocracia. Você já respondeu em parte, mas como veio a pergunta aqui, vamos enfatizar aqui. Nos dias de hoje, como que o negro deve se comportar diante da sociedade na busca por seus direitos e no desenvolvimento do seu potencial? Devemos buscar uma união protetiva através de grupos que reforçam uma suposta distinção racial ou devemos correr atrás do nosso atraso histórico de forma individual? Qual das escolhas traz mais benefício para a sociedade? Não tem escolha, ele tem que... Eu acho que os dois âmbitos aí de atuação, ele deve ter enquanto cidadão. Então, nós nos desconhecemos, porque, veja, há muitas etnias africanas, mas nenhuma delas reconhece, por exemplo, a propriedade sobre a terra. Isso é africano. Também é africano o respeito ao meio ambiente. Então, nós temos uma cultura africana muito construtiva e que nós desconhecemos. Isso está aqui, porque somos afrodescendentes, né? Então, que a legislação seja uma ferramenta para a gente reconhecer esses pontos tão positivos, né, que já estão na nossa cultura, precisa valorizá-los. Vamos para mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org de hoje, que discute aqui a Semana da Consciência Negra. Eu queria voltar para Brasília com o Almir Oliveira Júnior. A gente falou aqui muito da questão da eficácia das políticas inclusivas. Você conhece alguma forma de medir as diversas alternativas de políticas inclusivas para avaliar maior ou menor eficácia, Almir?
Olha, o que a gente tem aqui no Brasil já de dado é que as pessoas, por exemplo, que ocupam as cotas que eles foram reservadas nas universidades, elas não têm desempenho menor do que aquelas que passaram, né, pelo processo seletivo da universidade sem ocupar uma vaga dessa cota. Agora, você tem razão, Nassif, toda política deveria ter, né, um modelo que fosse capaz de comparar as alternativas e ver o que é mais eficiente. Mas como a gente ainda está engatinhando, vamos dizer assim, nas políticas de igualdade racial no Brasil, o que dá para falar, por enquanto, é isso, né? Nós não tivemos tantos experimentos aqui como nós tivemos em outros países e, por enquanto, nós temos que nos contentar com esses estudos. E, como eu disse, a política de cotas ela se mostrou muito eficiente e, no decorrer dos anos, as pessoas vão se acostumando, né? Elas vão tendo menos resistência, vão sofrendo menos críticas, enfim, e alcança o resultado esperado, que é as pessoas não mais naturalizarem a falta do negro em determinados postos da sociedade. Eu quero só voltar em um ponto muito importante que foi falado sobre a ação, se a ação deve ser coletiva ou mais individual, né? Eu acho que também as duas coisas, só que não podemos esquecer da arena pública. Tem dados que estão aí para mostrar causas, vamos dizer assim, sociais, que temos que abraçar coletivamente, não só os negros, mas toda a sociedade brasileira. Ela não pode admitir um Estado que se diz democrático e de direito que atua de forma enviesada. Então, a gente fala muito sobre a atuação dos policiais, né? O policial sabe quem é negro e realmente sabe. E só agora a gente está começando a, vamos dizer assim, esmiuçar esses dados. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou agora, há poucas semanas, um pouco do quanto a polícia mata por ano, né? Então, são muitas mortes e a gente ainda não teve acesso aos detalhes, mas a gente tem uma aposta muito grande, até por motivos óbvios, que a maior parte desse contingente que é dizimado, vamos dizer assim, em confrontos com a polícia ou em perseguições pela polícia, são de negros. Então, esse é uma segurança pública deveria ser um bem público, de igual para todos. Eu acho que o cidadão brasileiro, independente de ser negro ou branco, ele tem que lutar para que o Estado siga regras de igualdade, de equidade. A gente não pode admitir que esses dados sejam divulgados e a gente não reagir, né? Tá. Não dizer eu queria levantar com toda um ponto, força que a gente não aceita esse tipo de atuação. Eu queria levantar um ponto importante. Eu estava vendo hoje ontem uma entrevista dos Palmares dizendo o seguinte: aceitamos brancos e negros, porque nós não somos como... Mas eu queria discutir essa questão da eficácia que você colocou das políticas de inclusão, porque quando a gente pensa em universidade, você tem um aspecto de meritocracia que a universidade traz, e você tem um aspecto de desigualdade no acesso à universidade. A Unicamp, o que ela diz? Eu vou compensar essa desigualdade inicial dando um número de pontos a mais, porque eu sei que pela garra, pela vontade de tudo, isso aí vai ser superado rapidamente. O que você considera uma política eficaz? O que é a política eficaz de cotas? A política eficaz de cotas é, primeiro, é uma política que consiga inserir no ambiente universitário o mínimo de diversidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Almir falou de uma coisa muito importante, que é a ideia da democratização. Quando a gente fala de educação, é só a gente olhar a Constituição, o professor Eunice está aqui, para não me deixar mentir ou cometer algum erro. O artigo 206 da Constituição, ele fala que a educação tem objetivos da educação, dentre os quais o pluralismo, fortalecimento da democracia e tudo isso. Ou seja, a gente tem que medir eficácia, eu sei que é uma coisa que você gosta muito, que é essa questão dos indicadores, assim, uma coisa que você gosta muito. A gente tem que medir a partir do momento em que a gente consegue estabelecer uma relação entre o que a gente consegue fazer da universidade, transformar o meio da universidade e atingir esses objetivos que são colocados pela Constituição, né? Que é você aumentar cada vez a produção voltada para tudo isso. Agora, a gente não consegue pensar em eficácia, em produzir indicadores, sabe, por um motivo muito claro, porque o nosso debate sobre a ação afirmativa está cheio de ódio, ele está cheio de ressentimento. Existem setores da sociedade que não querem as políticas públicas, não querem nenhuma política pública. Inclusive, você gosta da cota racial, a gente está comentando no intervalo aí,
Eu pulei fora porque muita gente usava como um álibi para não ter política então, a social gente não consegue, nenhuma. portanto, implantar a política com tranquilidade para, a partir daí, estabelecer um indicador, uma medição, uma observação clara. Porque existe todo um debate enviesado, que, como disse o Almir, é péssimo para a democracia. Então, eu queria voltar para o início. Eu acho que eu também concordo com o Almir quando lembra dessa participação política, da democracia. Veja o que ocorre na nossa sociedade, né? Quem tem dinheiro sustenta os seus filhos numa escola privada. Sim. E depois consegue que ele estude, né, na universidade pública. E com quem não tiver dinheiro, vai o inverso. Vai colocar os filhos, né, as crianças e os adolescentes na escola pública e depois não tem a meritocracia exigida pelas universidades públicas. Então, enfrentar essa controvérsia perversa que existe no nosso país é posicionamento político, é participação política, e não só os negros, aí todos nós temos que estar empenhados. Só uma questão, eu acho que também a gente tem que começar a discutir um mito aqui, que eu acho que é um mito, mas assim, no pior sentido do termo. Vestibular é meritocracia? Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que começar a discutir. Isso aí, veja, vestibular não é meritocracia, outra coisa. Política de cotas não implica que o cotista ele vai entrar na universidade, ele vai ter mais facilidade, que ele não vai ter que fazer as provas, e muito pelo contrário. O resultado dos desempenhos aí mostra... Se a gente começar a medir questões de mérito, talvez, acho que isso aí foi dito por... Eu não lembro agora quem disse isso, o cotista talvez tenha até mais mérito, porque ele teve que vencer tantas outras barreiras para chegar àquele lugar. É a conclusão da Unicamp que... Pois é, se ele chegou lá, certamente ele tem mais mérito do que aqueles que não tiveram que enfrentar a barreira que tem que enfrentar. Ou seja, duas coisas. Primeiro, vestibular não é meritocracia, na verdade é para controle de vaga, ou seja, a gente tem poucas vagas, a gente não consegue criar vagas suficientes para as pessoas que querem estudar, então a gente cria esse funil de classe, funil absurdo, que vai matando talentos. E o outro mito, que esse é muito pior de derrubar, porque ele está imbricado com o tipo de sociabilidade que a gente tem, que é da meritocracia. Ou seja, agora me diga, como é que a gente pode medir quem tem mérito ou quem não tem para pertencer a certos espaços? Isso é outra questão. É outra questão. Mas aquele negócio, a gente pode dizer que os mecanismos de medição de mérito são falhos. Claro. Mas a meritocracia tem que existir em cima de mecanismos mais aprimorados. Mas antes da gente pensar no mecanismo, tem que pensar o que seria essa meritocracia. Sim, o mecanismo é o conceito. Como há falhas, né, no direito de oportunidade, nossa, acaba sendo perverso. Eu queria pegar uma outra forma de racismo aí, que daí perpassa também a mídia e o Poder Judiciário. Recentemente, uma emissora de televisão, alguns anos atrás, fez uma campanha contra as religiões afro. Aliás, você tem aí evangélicos fazendo uma campanha sistemática contra as religiões afro. O Ministério Público entrou com uma ação, federal, entrou com uma ação para exigir um direito de resposta coletivo. Aí, quando chega em segunda instância, foi derrubada em nome aí da liberdade de imprensa, que não cabe aí. Quando a gente fala em ação afirmativa, você tem de um lado cotas e tudo, mas você tem de outro lado a defesa desses valores. O que a lei permite, Eunice? A Constituição, ou a partir dessa convenção, as ações afirmativas não são só cotas, não. O entendimento é muito mais amplo, é inclusão. E não há como, né, incluir o afrodescendente menosprezando e perseguindo as religiões de matriz africana. Sim. Isso é uma falta de respeito, isso porque há religiões aí evangélicas, não são todos os pastores, mas que, na verdade, acaba adulando o poder, enganando as pessoas, né, que vai ocorrer um milagre aí de repente, as pessoas possuírem bens e etc. A partir daí, essa gente corre para enganar os pobres. E entre os pobres há muitos negros. Então, atacar a religião afro, né, as religiões de matriz africana, porque elas veem brasileira aí, uma cultura. Mas é um ataque à base da cultura brasileira. Exatamente. E religiosidade é algo muito caro, muito importante para todos os povos, para todas as pessoas, inclusive para todos os brasileiros. Então, eu espero que o Ministério Público dê continuidade nessa ação,
né? Chegue até o Supremo, até onde tiver que chegar discutindo isso, e que a gente vá aos tribunais internacionais se a gente não conseguir internamente fazer justiça contra essa emissora de televisão. Porque a Constituição é muito clara também com deveres que esses concessionários, né, têm para com a cultura, com os direitos humanos, Claro. não é? Então, A diversidade, se muito você não dá grave. como contrapartida da concessão esse respeito à diversidade, Isso qual é a contrapartida que você vai Mas dar? a gente, mas a gente, 215 mas a gente outros tem um da problema Constituição são sério muito com claros. isso, né? Tem um problema sério com isso, porque a professora Eunice falou muito bem, a Constituição, ela na verdade, ela permite, ela dá base jurídica para toda essa reivindicação dos movimentos sociais, a luta pela dignidade, os direitos humanos. Mas o que a gente vê, a gente se depara com uma realidade completamente diferente. Acho que você citou duas questões importantes, né? Infelizmente, o programa Brasileiros.org aí especial da Semana da Consciência Negra, que termina por aqui porque o tempo estourou. Agradeço a participação do presidente da Comissão de Inclusão Social da USP, Eunice Prudente, do presidente do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, e de Brasília, do pesquisador do IPE, Almir Oliveira Júnior. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.